Pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, iremos dar continuidade ao estudo da BNCC. Já vimos a BNCC com a parte de introdução e o ensino infantil. Hoje, nós iremos estudar a BNCC para o ensino fundamental. Antes, vamos revisar. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo, obrigatório. Ela define as aprendizagens essenciais que todos os alunos da educação básica devem desenvolver. A BNCC estabelece um conjunto orgânico e progressivo de conhecimentos, saberes e valores que são considerados fundamentais para a formação integral dos estudantes, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio. A BNCC é orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos para a formação integral do indivíduo e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Essa abordagem busca desenvolver não apenas conhecimentos, mas também ela busca desenvolver valores, habilidades e atitudes que capacitem os alunos a atuarem como cidadãos críticos e responsáveis. Ela é referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e também das propostas pedagógicas das instituições escolares. A BNCC não é uma lista de conteúdos, mas sim é um referencial que orienta a elaboração dos currículos escolares, garantindo que todos os alunos tenham acesso a um conjunto comum de aprendizagens, independente da escola ou da rede de ensino que frequentam. A BNCC é um documento que orientará os sistemas na elaboração de suas propostas curriculares. Ela está alinhada com o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento, conforme previsto no Plano Nacional de Educação, no PNE, e também na Conferência Nacional de Educação, CONAE. A BNCC define 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica, visando a formação integral dos alunos. Essas competências são eixos que devem ser trabalhados de forma transversal, integrando-se a todas as áreas do conhecimento e componentes curriculares. Elas são conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. A BNCC está dividida em 3 etapas, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Cada uma delas possui suas particularidades, mas todas compartilham a mesma estrutura básica. Educação infantil.
nós já estudamos no vídeo anterior a esse. Nós aprendemos que na educação infantil há 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Os campos de experiência são 5, que é o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e o último, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Os objetivos estão organizados em faixa etária, que são os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças muito pequenas, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas, que é 4 a 5 anos e 11 meses. E as interações e brincadeiras são os eixos estruturantes da educação infantil. Vejamos agora BNCC, Ensino Fundamental no contexto da educação básica. O ensino fundamental, com 9 anos de duração, é a etapa mais longa da educação básica. Ela atende crianças de 6 a 14 anos. As crianças e os adolescentes, ao longo do ensino fundamental, passam por mudanças relacionadas aos aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais e emocionais. Essas mudanças ocorrem de forma gradual e individualizada, com ritmos diferentes para cada criança e adolescente. Como indicado nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, essas mudanças impõem desafios para a elaboração curricular, especialmente na superação das rupturas entre os anos iniciais e finais, além das etapas da educação básica. Essas mudanças exigem projetos educativos que considerem a progressão do aprendizado e as diferentes fases de desenvolvimento em diversos contextos sociais. A BNCC do ensino fundamental, anos iniciais, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Tal articulação prevê a progressiva sistematização de experiências, que refere-se ao processo contínuo de organizar e analisar experiências vividas, buscando extrair conhecimentos e aprendizagens, a fim de desenvolver novas formas de interação com o mundo e também de construir conhecimentos de maneira ativa. Ela visa transformar a experiência em aprendizado significativo. O desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo está ligado à evolução da tecnologia e da sociedade, impulsionando mudanças significativas na forma como interagimos, como aprendemos e como nos conectamos. Novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos. Essas são habilidades essenciais desenvolvidas no ensino fundamental, especialmente nos anos iniciais. Isso envolve uma progressiva sistematização das experiências das crianças,
permitindo que elas construam ativamente novos conhecimentos, de testá-las, de refutá-las, desenvolvendo o pensamento crítico, argumentativo, que são habilidades essenciais para avaliar e questionar diferentes perspectivas, e de elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. Isso implica que o aluno não apenas recebe informações, mas as processa ativamente, formulando suas próprias conclusões com base em evidências e reflexões. Como destacam as DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, a maior desenvoltura e a maior autonomia dos movimentos e deslocamentos, eles ampliam as interações com o espaço, a relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais da escrita e da matemática. Isso permite a participação ativa do aluno no mundo letrado e na construção de novos conhecimentos. Assim, os alunos podem desenvolver habilidades de comunicação, de raciocínio lógico, pensamento crítico e também resolução de problemas. A afirmação de sua identidade em relação ao coletivo. Então, essa afirmação, ela pode manifestar-se de diversas formas, desde a simples adesão a valores e práticas compartilhadas até o engajamento ativo em ações coletivas. As experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos processos de percepção e compreensão e representação. Os alunos se deparam com uma variedade de situações que envolvem conceitos e fazeres científicos, observações, análises, argumentações e potencializando descobertas. Essas experiências preparam os alunos para lidar com diferentes situações e formas de conhecimento. As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural são fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de perguntas, ou seja, o ambiente e as vivências das crianças moldam seu aprendizado e sua capacidade de questionar o mundo. O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmo, do mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. E ao desenvolver essas habilidades, os alunos se tornam mais capazes de analisar informações, resolver problemas, gerar novas ideias e interagir de forma mais eficaz com o mundo. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética, ou seja, os alunos precisam aprender como as letras e seus sons se relacionam, compreendendo a lógica da escrita, desenvolvimento de outras habilidades de leitura e escrita. A alfabetização não se limita à decodificação e escrita de palavras. É importante desenvolver
a compreensão leitora, a produção de textos e a utilização da escrita em contextos variados. Envolvimento de práticas diversificadas de letramentos. A alfabetização deve ser contextualizada em situações reais, permitindo que os alunos compreendam como a leitura e a escrita funcionam e em diferentes gêneros textuais. Como aponta o parecer do CNE, número 11, de 2010, os conteúdos dos diversos componentes curriculares, ao descortinarem às crianças o conhecimento do mundo por meio de novos olhares, lhes oferece oportunidades de exercitar a leitura e a escrita de um modo mais significativo. Em outras palavras, o parecer reforça a importância de um currículo que vá além da memorização de conteúdos, priorizando a construção de conhecimentos significativos e o desenvolvimento de habilidades essenciais, como a leitura e a escrita. Ao longo do ensino fundamental, anos iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas, quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com os sistemas mais amplos que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. Como destaca o parecer 11 de 2010, os alunos, ao mudarem do professor generalista dos anos iniciais para os professores especialistas dos diferentes componentes curriculares, costumam se ressentir diante das muitas exigências que têm de atender, feitas pelo grande número de docentes dos anos finais. Isso destaca a dificuldade enfrentada pelos alunos ao transicionarem dos anos iniciais do ensino fundamental para os anos finais. Essa mudança pode gerar angústia nos alunos, devido à maior exigência de adaptação a múltiplos professores e demandas. Realizar as necessárias adaptações e articulações, tanto no quinto quanto no sexto ano, para apoiar os alunos nesse processo de transição, pode evitar ruptura no processo de aprendizagem, garantindo-lhes maiores condições de sucesso. Ao implementar estratégias como diálogo, articulação entre professores, acolhimento e apoio, acompanhamento individualizado, as escolas podem garantir que a transição do ensino do quinto ano para o sexto ano seja um momento de crescimento e desenvolvimento para os alunos, e não de ruptura e de dificuldades. Ao longo do ensino fundamental, anos finais, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de organização
dos conhecimentos relacionados às áreas. Tendo em vista essa especialização, é importante, nos vários componentes curriculares, retomar e ressignificar as aprendizagens do ensino fundamental, anos iniciais, no contexto das diferentes áreas, visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios dos estudantes. Nesse sentido, é importante fortalecer a autonomia dos alunos, oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informações. Ampliam-se os vínculos sociais e laços afetivos, as possibilidades intelectuais e a capacidade de raciocínio mais abstratos. A pessoa se torna mais conectada socialmente, experimenta laços emocionais mais fortes e desenvolve uma maior capacidade de pensar de forma complexa e abstrata. As mudanças dessa fase implicam a compreensão do adolescente como sujeito de desenvolvimento, que demandam práticas escolares diferenciadas, capazes de contemplar suas necessidades e diferentes modos de inserção social. A escola precisa reconhecer o adolescente como um sujeito em transformação, com suas próprias características e desafios, para oferecer um ambiente de aprendizado que favoreça seu desenvolvimento integral. Ao considerar o adolescente como sujeito em desenvolvimento e adaptar a prática escolar às suas necessidades, a escola pode contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes, críticos e preparados para os desafios da vida adulta. Conforme reconhecem as DCNs, é frequente nessa fase observar forte adesão aos padrões de comportamento dos jovens da mesma idade, o que é evidenciado pela forma de se vestir e também pela linguagem utilizada por eles. Isso requer dos educadores maior disposição para entender e dialogar com as formas próprias de expressão das culturas juvenis, cujos traços são mais visíveis, sobretudo nas áreas mais densamente povoadas. Ao entender e dialogar com as culturas juvenis, os educadores podem promover um ambiente escolar mais inclusivo e acolhedor, onde os jovens se sintam valorizados e compreendidos em suas singularidades. A cultura digital tem promovido mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas, alterando a forma como as pessoas interagem, trabalham, aprendem e se informam. Essa transformação é impulsionada pelo avanço e multiplicação das tecnologias de informação e comunicação, como computadores, telefones, celulares, internet. Os jovens têm se engajado como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se em novas formas de interação e multimediática, multimodal e de atuação social em rede. Essa cultura induz ao imediatismo de respostas
e a efemeridade das informações, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e formas de expressão mais sintéticas. Valoriza a rapidez, a superficialidade e a comunicação concisa, com foco em imagens e forma de expressão mais sintéticas. É importante que a instituição escolar preserve seu compromisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e contribua para o desenvolvimento de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. A escola tem um papel fundamental na formação de cidadãos críticos, conscientes e preparados para lidar com os desafios do mundo contemporâneo. Ao estimular a reflexão, a análise aprofundada e a educação para a cultura digital, a escola contribui para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É imprescindível que a escola compreenda e incorpore novas linguagens e seus modos de funcionamento, que eduque para usos democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. A escola deve se adaptar às mudanças trazidas pela cultura digital, ensinando os alunos a utilizarem as tecnologias de forma crítica, ética e responsável, tanto dentro quanto fora do ambiente escolar. É preciso considerar a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas, incluindo a violência simbólica de grupos sociais. Essa violência simbólica é uma forma de dominação sutil, onde o grupo dominante impõe sua visão de mundo, cultura e valores sobre os grupos dominados. É necessário que a escola dialogue com a diversidade de informação e vivências para enfrentar com sucesso os desafios de seus propósitos educativos. A compreensão dos estudantes como sujeitos com histórias e saberes construídos nas interações com outras pessoas fortalece o potencial da escola como espaço formador e orientador para a cidadania consciente, crítica e participativa. Essa abordagem vai além da transmissão de conhecimento. Ela promove o desenvolvimento de habilidades, pensamento crítico e responsabilidade social. A escola pode contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes, ao estabelecer uma articulação com a continuidade dos estudos do ensino médio. Ao conectar a conhecimentos adquiridos com as aspirações futuras dos alunos, a escola os auxilia a construir um plano de vida mais consistente e alinhado com seus objetivos. A BNCC assegura no ensino fundamental o desenvolvimento de competências gerais e específicas, direitos de aprendizagem e temas contemporâneos e transversais, visando a formação integral dos alunos e a equidade na educação. A BNCC, Ensino Fundamental, organiza-se em 5 áreas de conhecimento,
que são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Cada área possui competências específicas e habilidades que os alunos devem desenvolver ao longo da etapa. Componentes curriculares são 9. Na área de linguagens, são língua portuguesa, arte, educação física e inglês, a partir do 6º ano. Matemática é o componente matemática, ciências da natureza, componente ciências, ciências humanas, componentes geografia e história, e na área de ensino religioso, o componente é ensino religioso. Há competências específicas para cada componente. As unidades temáticas, elas definem um arranjo dos objetos de conhecimento ao longo do ensino fundamental. Há unidades temáticas que são comuns aos anos iniciais e aos anos finais. Objetos de conhecimento são os conteúdos. Habilidades expressam as aprendizagens essenciais relativas aos objetos, conteúdos que devem ser assegurados aos alunos. Unidades temáticas são as diferentes áreas do conhecimento e dos componentes curriculares. Na área de linguagens, os componentes são língua portuguesa, arte, educação física e inglês, a partir do 6º ano. Os eixos integradores da língua portuguesa são leitura, escuta, produção escrita e multissemiótica, oralidade e análise linguística. Na BNCC, a organização das práticas de linguagem, que é leitura de textos, produção de texto, oralidade e análise linguísticas por campo de atuação, aponta para a ideia de que essas práticas derivam de situações da vida social e, ao mesmo tempo, precisam ser situadas em contextos significativos para os alunos. São 5 os campos de atuação, que é o campo da vida cotidiana, que é nos anos iniciais, campo artístico literário, que é nos anos iniciais e anos finais, campo das práticas de estudo e pesquisa, anos iniciais e finais, e o campo da vida pública, anos finais. A escolha desses campos deu-se por entender que eles contemplam dimensões formativas importantes de uso da linguagem na escola e fora dela. Arte. A arte está organizada em 5 unidades temáticas, que é artes visuais, dança, música, teatro e artes integradoras. Cada unidade temática agrupa conhecimentos e habilidades específicas relacionadas às diferentes linguagens artísticas. As artes visuais exploram a produção e a percepção da imagem em diferentes contextos e culturas. A dança articula o movimento do corpo, a expressão corporal e a relação com a música. A música envolve a produção, a apreciação e a análise musical, abrangendo diferentes gêneros. O teatro promove a criação teatral, a atuação, a improvisação e a exploração de diferentes linguagens
cênicas. As artes integradoras abordam a articulação e a relação entre as diferentes linguagens artísticas, buscando a complementaridade e a interconexão entre elas. As 6 dimensões do conhecimento em arte são criação, que refere-se ao ato de criar, produzir, construir; a crítica, que envolve a análise e a interpretação de obras de arte, considerando aspectos estéticos, históricos, sociais e culturais; a estesia, que trata da percepção sensível e da relação com o mundo através dos sentidos, explorando as sensações e emoções; a expressão, que diz respeito à capacidade de manifestar sentimentos, ideias e experiências; a fruição refere-se ao prazer, ao deleite; e a reflexão, que envolve a capacidade de analisar criticamente as produções artísticas. A educação física. As unidades temáticas são brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. A área de matemática. O componente é matemática. As unidades temáticas de matemática são números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, estatísticas e probabilidade. Área de ciências da natureza. Componente: ciências. As unidades temáticas de ciências são matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Área de ciências humanas são os componentes de geografia e história. Geografia. As unidades temáticas são o sujeito e o seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambiente e qualidade de vida. História. As unidades temáticas de história são o mundo pessoal e o mundo do outro, tempo e espaço, o trabalho e a sustentabilidade, as formas de registrar o passado, o mundo digital e as tecnologias. A área de ensino religioso é o componente de ensino religioso. As unidades temáticas são identidades e alteridades, manifestações religiosas, crenças religiosas e filosofias de vida. Aqui no ensino religioso, as unidades temáticas: identidade e alteridades, manifestações religiosas, crenças religiosas e filosofia de vida. Então, gente, aqui nós encerramos o estudo da BNCC, Ensino Fundamental. Agora nós vamos testar nosso conhecimento com um simulado. Só um instante. Então, vamos iniciar o simulado, fazendo a questão número 1. A Base Nacional Comum Curricular está estruturada em 5 áreas do conhecimento, as quais são
subdivididas em componentes curriculares. Assinale a alternativa que contém um componente curricular da área de linguagens dos anos iniciais do ensino fundamental. Letra A, Educação Física. B, Língua Inglesa. C, Tecnologias de Informação e Comunicação. D, Língua Espanhola. E, Matemática. Então, gente, nosso gabarito aí está na letra A. A área de linguagens, ela é língua portuguesa, arte, educação física e inglês só a partir do 6º ano. Então, aí, a nossa resposta, nosso gabarito está na letra A. É educação física, é o gabarito, porque a língua inglesa ela faz parte da linguagem, mas só a partir do 6º ano. Questão número 2. A BNCC foi preparada por especialistas de cada área do conhecimento, com a valiosa participação crítica e propositiva de profissionais de ensino e da sociedade civil. Na BNCC, o ensino fundamental está organizado em 5 áreas de conhecimento. São estas as áreas do conhecimento. Então, as áreas do conhecimento, como nós já vimos lá no início do vídeo, está aí na letra B, que são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, essas aí são as áreas de da BNCC, né? Então, vamos ver agora a questão número 5. No caso aí, as áreas de linguagem está aí na letra B. Questão número 3. Com relação às competências para o ensino de história no ensino fundamental, não está correto afirmar que a BNCC. Então, nesse caso aí, é marcar a errada, que não está correta. Letra A. A BNCC contempla a possibilidade de que os alunos desenvolvam uma visão crítica dos fatos? Sim, está correta. A BNCC, ela busca formar cidadãos com capacidade de analisar criticamente os eventos históricos. Então, letra A está correta. B. Dá ênfase ao livro didático como ferramenta primordial para que o aluno aprenda a pensar historicamente. Não, gente, aí é o gabarito, é a resposta. A BNCC, ela não prioriza o livro didático como único e principal ferramenta para o ensino de história. A BNCC, ela busca promover uma aprendizagem mais dinâmica e crítica, incentivando o uso de diversas fontes e a problematização dos conteúdos. Então, o gabarito aí está na letra B. A letra C. Estimula o pensamento democrático e solidário. Sim, está correta. A história, segundo a BNCC, deve contribuir para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Letra D. Oferece oportunidade para que os alunos problematizem as leituras e criem suas próprias hipóteses. Sim, está correta. A BNCC, sim, valoriza a construção do conhecimento histórico pelos alunos, incentivando a pesquisa e a análise crítica de diferentes fontes e interpretação. Então, o gabarito aí está na letra B. Letra B. Questão número 4. Na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a área de linguagem é composta pelos seguintes componentes curriculares: arte,
2, Libra. 3, Educação Física. 4, Língua Portuguesa. 5, no ensino fundamental, anos finais, a língua inglesa. Então, assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Letra A. São corretas apenas a 1, 3 e 4. A 1 é arte, a 3 educação física e a 4 língua portuguesa. Não, porque arte também é nos anos finais. Aliás, inglês nos anos finais. Então a letra A está errada. Letra B. Apenas a 2, a 4 e a 5? Não, porque a número 1, arte, faz parte. Então não é. C. Está correta somente a 3, a 4 e 5? Não, porque arte também é, né? Então tá errada. Então nosso gabarito aí está na letra E. Então, na área de linguagens, fazem parte os componentes arte, número 1, 3, educação física, 4, língua portuguesa e 5, língua inglesa nos anos finais, que é a partir do 6º ano. Então, gabarito, letra E. Então, letra E é o nosso gabarito. Questão número 5. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, dispõe que a ação pedagógica deve ter a alfabetização como foco. Letra A. Nos 2 primeiros anos da educação infantil? Não. No 3º ano do ensino fundamental? Não. Letra C. Ao longo de todo o ensino fundamental? Não. Então, o gabarito é a letra D. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Então, o foco da alfabetização está nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, de acordo com a BNCC. Então, gabarito, letra D. Questão número 6. Na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, os conteúdos, conceitos e processos fundamentais relacionados a diferentes objetos de conhecimento em cada componente curricular estão organizados em: letra A, componentes curriculares? Não. B, objetos curriculares? Não. C, unidades temáticas? Sim, é o nosso gabarito. Como diz aí, na Base Nacional Comum Curricular, os conteúdos, conceitos e processos fundamentais em cada componente estão organizados em unidades temáticas. Então, o gabarito aí está na letra C. Agora vamos ver a questão número 7. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, organiza as aprendizagens necessárias para desenvolver as competências gerais de formas diferentes em cada etapa, respeitando as especificidades de cada faixa etária e ano escolar. Sobre a estrutura da BNCC no ensino fundamental, é falso afirmar que. Então, aí, na questão 7, é o que é errado, é o que é falso. As outras alternativas estão corretas, são verdadeiras, e aí é para marcar a alternativa falsa, que é a errada, só tem uma errada. Então, letra A. O ensino fundamental está organizado em 4 áreas de conhecimento. Então, aí é o nosso gabarito, é o que está errado, o erro está aí. O ensino fundamental, ele está organizado em 5 áreas de conhecimento e não 4, que são a área de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. A letra B. As outras estão corretas, a B, a C, a D e a E, então não vou nem ler,
porque já estão corretas essas alternativas aí. A falsa é a letra A. Vamos ver agora a questão de número 8. De acordo com a BNCC, os sistemas e redes de ensino e as instituições escolares devem se planejar com um claro foco na letra A, qualidade, que pressupõe a garantia de um ensino voltado para a aprendizagem autônoma e significativa. Não é essa questão, não é essa a resposta. Está errada essa alternativa. Letra B, gestão democrática, que pressupõe um modelo de organização no qual se prioriza a participação do coletivo. Não, também está errada. A gestão democrática, embora ela seja importante, ela não é o foco da BNCC. A BNCC se concentra na garantia de aprendizagens essenciais para todos os estudantes. Então, a B está errada. C, igualdade, que pressupõe reconhecer que as necessidades e potenciais dos estudantes são diversas. Não, também não é essa questão, não é essa alternativa. A igualdade, nesse contexto, ela se refere a garantir que todos os estudantes tenham acesso aos mesmos recursos e oportunidades de aprendizagem. A BNCC, ela reconhece as necessidades dos estudantes, que podem ser diferentes, e a equidade é necessária para garantir que todos tenham acesso no aprendizado. Então, a resposta não é a letra C. Letra D, equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Sim, está correto, é o gabarito. De acordo com a BNCC, os sistemas de ensino e as redes escolares devem planejar suas ações com foco na equidade e na diversidade. Isso significa reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes e que é preciso selecionar e aplicar metodologias e estratégias pedagógicas diversificadas para atender às necessidades dos alunos. Então, gabarito, letra D. Então, D é o nosso gabarito. Vejamos agora a questão número 9. No que se refere à resolução do CNE 7 de 2010, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Primeiro, o currículo do ensino fundamental tem uma base nacional comum, complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Sim, está correto. 2. A base nacional comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental constitui um todo integrado, mas podem ser consideradas como dois blocos distintos. Não, aí está errado. A base nacional comum e a parte diversificada são partes integrantes do currículo e devem ser trabalhadas de forma integrada, não como blocos distintos. 3. Os conteúdos curriculares que compõem a parte diversificada do currículo serão definidos pelos sistemas de ensino e pelas escolas, de modo a complementar e enriquecer o currículo, assegurando a contextualização dos conhecimentos escolares em face de diferentes realidades. Sim, isso está correto também. A parte diversificada do currículo, ela é definida pelos sistemas de ensino e pelas escolas com o objetivo de complementar
e enriquecer o currículo, garantindo a contextualização e a relevância para os alunos. Então, o gabarito aí da 9 está na letra E. Apenas os itens 1 e 3 são verdadeiros. Vejamos agora a questão número 10. Questão número 10. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, está orientada pelos princípios que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. 1. Jurídicos? Não, né, gente? 2. Políticos? Sim. 3. Administrativo? Não. 4. Estéticos? Sim. Então, 1 e o 3 e o 4, 1 e o 4, aliás, o 2 e o 4 é que estão corretos, que é políticos e estéticos. Então, a Base Nacional Comum Curricular está orientada pelos princípios políticos e estéticos, que no caso são éticos, políticos e estéticos. Então, aí o 2 é político e o 4 é estético. Então, 2 e 4 que estão corretas. Questão número 10, gabarito, letra C. Então, C é o nosso gabarito. Questão número 11. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, propõe uma perspectiva metodológica para o ensino de língua portuguesa, que enfatiza a interação e a contextualização. Considerando essa abordagem, analise as seguintes afirmativas e assinale a correta. Letra A. A análise linguística deve ocorrer de forma integrada às práticas de leitura e produção textual, considerando o contexto e o uso da língua. Sim, é o nosso gabarito, a letra A. Letra A está correta. Letra B. A leitura de textos literários deve ser restrita a autores clássicos, considerados modelos de escrita. Não, está errado. C. A produção textual deve ser desvinculada de situações reais de comunicação, focando apenas na correção gramatical. Não, gente, está errado também. D. A gramática normativa deve ser ensinada de forma isolada, priorizando a memorização de regras e classificações. Não, está errado. Então, as letras B, C e D estão erradas. Gabarito, letra A. Questão número 12. Segundo a BNCC, como se estrutura o processo de organização curricular no ensino fundamental? Letra A. As habilidades são definidas exclusivamente por áreas, sem ligação com componentes curriculares. Não, está errado. Sempre quando vocês verem palavras restritivas, como somente, apenas, exclusivamente, então já anule essa questão, que ela está errada. É a alternativa. Então, a letra A já está errada. Letra B. As competências específicas de área substituem as habilidades dos componentes curriculares. Não, gente, está errada. Não substitui, está errada. Letra B. Letra C. As habilidades dos componentes curriculares estão ligadas a objetos de conhecimento organizados em unidades temáticas. Sim, essa está corretíssima. Letra C é o nosso gabarito. Letra D. Os objetos de conhecimento são aplicados de forma desvinculada
das habilidades e componentes da BNCC, com base apenas, olha só a palavrinha aí de novo, apenas, em escolhas individuais do professor ou preferências da gestão escolar. Não, está errada também. Então, gabarito, letra C. 12, gabarito, letra C. Vejamos agora a questão 13. Na área de ciências humanas, geografia, apontada na BNCC para o ensino fundamental, o conceito de espaço 1 é o único conceito que deve ser trabalhado ao longo do ensino fundamental. Não, gente, está falso. Olha só aí, ó. Único é uma palavra também restritiva. Então, a geografia na BNCC, ela engloba diversos conceitos importantes, como espaço, tempo, território, paisagem, dentre outros. E tudo deve ser trabalhado de forma integrada ao longo do ensino fundamental. Então, o item 1 aí já está errado, é falso. 2. É inseparável do conceito de tempo e ambos precisam ser pensados articuladamente como um processo. Sim, é verdade. O espaço geográfico ele é construído e transformado ao longo do tempo. E essa relação temporal é fundamental para a compreensão da dinâmica espacial. Então, o 2 aí está correto. 3. Deve ser trabalhado com base em descrição de informações e fatos do dia a dia. Também está correto, é verdadeiro. O ensino de geografia ele deve partir da realidade do aluno, relacionando os conceitos geográficos com o cotidiano e com as experiências vividas por eles. Então, gabarito, letra E. Questão, os itens 2 e 3 são os corretos. Questão 14. Assinale a alternativa que não contém práticas corporais como eixo da educação física na BNCC, abordadas ao longo do ensino fundamental. Então, não faz parte da prática de educação física. Letra A, brincadeiras e jogos? Sim, esses fazem parte. Esporte, ginástica, também fazem parte. Dança, lutas, também fazem parte. Confronto e produção cultural, aí sim é o gabarito. Essa é a que não contém, né? Não está no eixo de educação física, não faz parte do componente de educação física, não é unidade temática de educação física. Então, gabarito, letra D. Questão 15. O capítulo sobre arte da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, apresenta 4 linguagens desse componente curricular: artes visuais, dança, música e teatro, e afirma que cada uma dessas linguagens constitui uma unidade temática que reúne objetos de conhecimento e habilidades articulados às 6 dimensões apresentadas anteriormente. Além dessas, uma última unidade temática, artes integradas, explora as relações e articulações entre as diferentes linguagens, e suas práticas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias da informação e comunicação. Essas 6 dimensões apresentadas anteriormente na BNCC Arte são... Então, quais são as 6 dimensões? Nós vimos no vídeo as 6 dimensões de acordo aí. Letra A, criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão. Sim, é o gabarito aí.
Essas 6 aí são as dimensões da arte. Gabarito, letra A. Questão 16. No componente de educação física da BNCC, são apresentadas 7 categorias de esporte. Sobre algumas dessas categorias, relacionar-se às colunas e assinalar a sequência correspondente. 1. Marca. 2. Precisão. 3. Técnico combinatório. Então, primeiro aí, conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico, estático ou em movimento. Então, aí é a precisão. Número 2. A precisão é que envolve esforço de arremessar ou lançar um objeto em direção a um alvo. Segunda, conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Então, aí é a marca. Número 1. São aqueles em que o resultado é mediado por marcas como tempo, distância, peso. Então, número 1. E a terceira reúne modalidades nas quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento, segundo padrões técnicos combinatórios. Então, aí é o número 3, técnico combinatório, que eles avaliam a qualidade do movimento em relação a padrões. Então, o gabarito aí está na letra C. 2, 1, 3. Então, é o nosso gabarito. Letra C. Questão 17. Em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, o componente curricular da língua portuguesa visa contemplar a cultura digital e diferentes linguagens e letramentos. Além disso, considera como uma de suas premissas letra A, liberdade de expressão, B, dimensão prática, C, diversidade cultural, letra D, uso linguístico. Então, a letra A, liberdade de expressão, não é, porque a BNCC ela não estabelece como uma premissa central do componente de língua portuguesa, mas sim como um desdobramento do trabalho com as diferentes linguagens e letramentos. Letra B, dimensão prática. A dimensão prática também não, porque a dimensão prática ela é importante, mas ela não é o foco principal da BNCC. Letra C, diversidade cultural. Sim, é o gabarito. A BNCC, ao tratar da língua portuguesa, ela busca contemplar a cultura digital e diferentes linguagens, reconhecendo a diversidade cultural como um aspecto fundamental a ser explorado e valorizado no processo de ensino-aprendizagem. E a letra D, uso linguístico. O uso linguístico é um aspecto importante, mas a BNCC ela enfatiza a importância da reflexão sobre a língua e o desenvolvimento de letramentos diversos, incluindo os digitais. Então, indo além do uso do cotidiano da língua. Então, aí o gabarito está na letra C, diversidade cultural. Então, letra C é o nosso gabarito. Vejamos agora a questão 18. De acordo com o eixo oralidade do componente língua portuguesa da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, o tratamento das práticas orais não compreende. Então, olha só, aí são 4 alternativas, uma é a errada. Então, não compreende. Letra A,
a compreensão dos efeitos de sentidos provocado pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos em textos pertencentes a textos diversos. Não, essa aí está certa. Então, não é a resposta. Letra B. A relação entre fala e escrita. Também essa está correta. Letra C. As estratégias de produção com planejamento, textualização, revisão e edição de textos publicitários. Não, gente, essa está errada. Então, aí é o nosso gabarito. Questão 18 aí, o gabarito está na letra C. E a letra D, só para concluir, a consideração e a reflexão sobre as condições de produção dos textos orais que regem a circulação de diferentes gêneros nas diferentes mídias e campos de atividade humana. Então, essa também está certa. A 18 aí, o gabarito está na letra C. Questão 19. Então, a questão 19. A geografia escolar busca contribuir para a formação de sujeitos críticos e atuantes na sociedade, promovendo a leitura de paisagens, territórios e lugares em suas múltiplas dimensões. Nesse sentido, os conhecimentos geográficos possibilitam compreender as relações entre sociedade e natureza, bem como os desafios socioambientais que se apresentam no cotidiano, fomentando a responsabilidade cidadã e o respeito à diversidade. Considerando o enxerto referenciado na BNCC, é correto afirmar que o ensino de geografia, conforme proposto no documento, prioriza. Então, o que é que prioriza o ensino da geografia? Letra A memorização. Aí não, gente, memorização não. Então, eu não vou nem continuar a leitura. Já descarta. Letra B. A análise crítica das relações entre sociedade e cultura, com foco no desenvolvimento da cidadania e na compreensão dos desafios socioambientais. Sim, está correta. É o nosso gabarito. Aí a letra C, a delimitação de conteúdos geográficos exclusivamente. Não, olha só a palavra restritiva aí, ó, exclusivamente. Já eliminem também. D, o estudo detalhado de paisagens naturais, priorizando o ambiente físico, em detrimento do ambiente social. Não, também está errada. Então, 19, gabarito, letra B, B de bola. É o nosso gabarito, a questão 19. Questão número 20. Na BNCC, a área de linguagens inclui quais componentes curriculares? Então, essa aí está muito fácil. Está aí na letra B. Língua portuguesa, educação física, arte e língua inglesa. Língua inglesa a partir do 6º ano. Então, o gabarito está na letra B. Então, letra B é o nosso gabarito. Questão 21. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, estabelece que a arte no ensino fundamental deve contribuir para o desenvolvimento do estudante em diversos aspectos. Assinale a alternativa que não representa um objetivo do ensino de artes, segundo a BNCC. Então, não é objetivo de arte. Letra A. Desenvolver a sensibilidade e a criatividade dos alunos por meio da expressão artística. Essa sim é um dos objetivos. B. Favorecer a compreensão e a valorização das diferentes culturas e manifestações artísticas. Também, esse é um dos objetivos também. Letra C. Ensinar exclusivamente, olha só aí a palavra exclusivamente, que já está deixando a alternativa errada.
técnicas tradicionais de desenho e pintura. Não, essa está errada, não é o objetivo. Letra D, estimular a experimentação e a vivência de diversas formas de arte no processo educativo. Sim, é um objetivo. Então, o gabarito aí está na letra C, é o gabarito. Questão 22. De acordo com a BNCC, qual é o principal objetivo da disciplina de artes nos anos iniciais do ensino fundamental? Letra A. Ensinar técnicas de desenho e pintura para os alunos, desenvolver habilidades artísticas profissionais. Não, o objetivo não é esse não. B. Propiciar o contato dos alunos com diferentes linguagens artísticas, estimulando a criatividade e a expressão cultural. Sim, é a resposta ao gabarito. Letra B de bola. A letra C. Avaliar a capacidade dos alunos de reproduzir obras artísticas de forma fiel aos modelos originais. Não, não é o objetivo. D. Formar especialistas em arte desde a infância, incentivando a profissionalização precoce em campo artístico. Também não, está errada. Não é essa. Então, gabarito, letra B. E agora vamos para a nossa última questão, que é a questão de número 23. A BNCC estabelece 4 linguagens fundamentais para o ensino de artes no ensino dos anos iniciais do ensino fundamental. Quais são eles? Letra A, música, teatro, dança e artes visuais. Sim, está correto, é o gabarito. Letra B, cinema, escultura, fotografia e teatro. Não, somente o teatro. C, pintura, escultura, gravura e performance. Não. D, literatura, música, dança e arquitetura. Não, só a música e a dança aí. Então, a resposta correta está completa na letra A. Música, teatro, dança e artes visuais. Então, gente, nós chegamos ao final do nosso vídeo. Tá aí a questão aí, o gabarito da letra A, que é a resposta da questão 23. Eu quero agradecer vocês por ficarem comigo até o final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido também sobre a BNCC no ensino fundamental. E eu peço que vocês comentem no vídeo se vocês gostaram, se vocês conseguiram acertar as questões. Peço que quem não for inscrito, que se inscreva no canal, curta, dê o seu joinha e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. Eu fico muito grata por vocês assistirem o vídeo. Muito obrigada. Tchau e até o próximo vídeo.